grato a Deus, irmãos, por esta rica oportunidade, nesta manhã, de estar podendo falar aos irmãos, a este grupo seleto de obreiros da ADAM, homens e mulheres de Deus, que vieram nesta manhã por amor à palavra, escutar um pouco mais de Jesus, aprender com Jesus, sentir Jesus nesta manhã. Sou grato a Deus pela vida do pastor Daniel Cirilo, que nos fez esse convite, pela vida do pastor Regis de Oliveira, que aqui está, vice-presidente do ministério, do nosso pastor também da aldeia, Joailson, glória a Deus pela vida do pastor, e de todos os irmãos que aqui estão para nos acompanhar nesta manhã, na meditação da palavra de Deus. Quem achou a palavra, irmãos? Diga amém em nome de Jesus. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Eu quero ser breve aqui aos irmãos e trazer somente aquilo que o Espírito colocou ao meu coração. Vamos ler o que diz o texto. 1 João 2,15 diz assim, irmãos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que palavra, irmãos. Olha que simplicidade do texto de João, para refletirmos nesta manhã, conforme Deus quer falar conosco. Glória a Deus. Quando Deus colocou esta palavra em meu coração, meus irmãos, eu comecei a me lembrar sobre os fundamentos do cristianismo, os fundamentos do Evangelho de Jesus, e estudando, irmãos, um pouco sobre religiões, eu aprendi que as religiões, elas têm um importante papel na vida de milhões e milhares de pessoas no mundo. As religiões, irmãos, elas dão um sentido, um significado, um propósito para a vida daqueles que creem em algo, que creem em um Deus, que creem em deuses, que creem até numa iluminação, num propósito. A religião, ela dá um suporte, um sentido, um significado para a vida daqueles que têm fé em algo. E João, quando estava escrevendo a sua epístola, João estava escrevendo esta carta, irmãos, eu começo a entender que o tema principal da carta, da epístola de João, é ele defender os fundamentos, a base do cristianismo puro, do cristianismo verdadeiro, do cristianismo de Jesus, do Evangelho de Jesus. João afirma nos estudos, irmãos, que ele estava no final da sua vida, que agora João já era um homem experiente, um homem até em idade avançada, quando ele está escrevendo esta sua epístola. Afirmam que João estava na cidade de Éfeso, e ali ele estava defendendo, irmãos, o cristianismo com unhas e dentes. Ali João começa a escrever coisas simples, destinados, irmãos, àqueles que deviam receber esta carta. João começa a defender o Evangelho porque, em sua época, irmãos, começa-se a erguer uma forte doutrina pregada por falsos profetas, chamada gnosticismo, que significa abstenção de conhecimento, que o conhecimento não pode ser medido. O gnosticismo, irmãos, afirmava que Cristo, ele não poderia ter vindo em homem, em espécie humana, e que nós não poderíamos ter fé o suficiente para acreditar em Cristo, acreditar em Deus como homem, porque a fé, ela estava além do sentido humano. Eles até reconheciam que o espírito era bom, mas a matéria era totalmente má. Na matéria não poderia se
fundar nada que era bom. Então eles não acreditavam que Jesus havia vindo como homem. E automaticamente não tinham fé em Jesus. E pregavam que o homem não poderia ter fé porque o conhecimento estava além de tudo. Então o homem não poderia afirmar se existe ou se não existe. Estes eram os gnósticos da época. A doutrina estava, irmãos, se findando naquela época, estava se erguendo, e João, o último apóstolo vivo, o último servo de Jesus, que andou lado a lado com o Mestre, ainda na terra vivo, por volta da década de 90 do primeiro século, ele está escrevendo, irmãos, para defender de forma simples o Evangelho de Jesus, para defender que Jesus ele veio sim como homem, que nós podemos sim ter fé em Jesus, e que os fundamentos, irmãos, da fé do cristão está em um Deus que desceu do céu, veio, se entregou por mim, por você, e nós podemos sim amar a Ele e viver conforme o que Ele ensinou. João está pregando de maneira simples ali para pessoas, irmãos, que nós podemos sim acreditar em Deus, que nós devemos ter fé sim em Deus. E daqui a pouco nós vamos entrar no que João começou a falar sobre o mundo e sobre Deus. É interessante, irmãos, quando nós refletimos na epístola de João, como ele defende com veemência o Evangelho de Jesus, e como com palavras simples ele consegue transmitir a sua mensagem, a palavra verdadeira, sem precisar de técnicas, sem precisar de muitas delongas, sem precisar, irmãos, até de falta de simplicidade. João descreve de uma maneira simples como nós devemos amar a Deus e amar a Cristo acima de todas as coisas. Olha a palavra de Deus, irmãos. Nós entramos agora no versículo 15 do capítulo 2. E João está escrevendo assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, entenda bem, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João, ele tinha toda a autoridade, irmãos, para escrever esta palavra. Nós sabemos que João, ele abandonou as suas redes de pesca, ele foi e seguiu Jesus. Ele testemunhou de perto Jesus fazendo milagres. Ele testemunhou de perto Jesus fazendo curas. Ele testemunhou de perto Jesus fazendo maravilha. João, o último apóstolo vivo. Ele testemunhou também Jesus subindo ao monte, se transfigurando. Ele testemunhou Jesus, irmãos, sendo escarnecido por homens pecadores. Ele testemunhou Jesus em sua última ceia. Nós sabemos também que João testemunhou Jesus quando ele estava sendo entregue no seu maior sofrimento como homem. Sabemos também que ele foi um dos poucos que testemunhou Jesus até crucificado, irmãos. Ele tinha total autoridade para falar o que ele estava falando. É como se João estivesse escrevendo, irmãos: eu andei lado a lado com ele. Então eu vos digo isso de maneira simples. Eu sei de quem eu estou falando. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João está falando, irmãos, de um mundo que é diferente do significado até etimológico da palavra, o cosmos. O mundo na Bíblia, irmãos, no Antigo e no Novo Testamento, ele aparece com vários significados. Às vezes, como em João 3,16, ele tem o significado completo de falar a toda a humanidade quando diz que Deus amou o mundo, de maneira geral, de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia está falando o mundo neste texto, está falando de maneira geral a todos os homens. Quando Paulo, por exemplo, está lá pregando em Atenas, na Grécia, Atos capítulo 17, e ele fala: eu vos prego do Deus que criou o mundo e tudo o que nele há. Paulo não está falando deste mesmo mundo de maneira geral, toda a humanidade. Paulo está falando do cosmos, do planeta Terra, da esfera que Jesus, Deus, criou
Paulo está falando: eu vos prego do Deus que criou o mundo e tudo o que nele há. Em outrora, irmãos, o mundo também na Bíblia está sendo tratado, está sendo relatado como aqueles que são incrédulos, que não creem na palavra de Deus. Jesus em João afirmou, irmãos, no capítulo 14, que o Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus, ele não pode ser recebido pelo mundo, por aqueles que são incrédulos. Por quê? Porque eles não o veem e não o enxergam. Às vezes o mundo tem o sentido de a incredulidade do homem, outras vezes o sentido da nação por completo, todos os homens em geral, e outras vezes a esfera. João está falando aqui, irmãos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João está entrando no campo teológico, irmãos, ao sistema de Satanás, ao sistema que está sendo erguido, levado e governado de maneira ferrenha por Satanás na terra. João está falando: não amem o mundo, nem o que no mundo há. João está falando do sistema que se opõe, irmãos, com todas as forças, de maneira persistente, a tudo aquilo que é relacionado a Deus, tudo aquilo que é relacionado ao Evangelho, tudo aquilo que é relacionado ao reino de Deus. João está pregando contra esse sistema, irmãos, que é erguido por Satanás na terra e que ele governa, e que infelizmente, irmãos, muitas pessoas não enxergam que está sendo regido pela maldade, pelo diabo, pelo inferno, e acabam se apegando a este sistema, ao mundo, ao que se delicia, irmãos, a sua carne. Então João está escrevendo para que as pessoas que estavam o ouvindo, e até nós aqui hoje, não amemos o mundo. Nós não podemos amar o sistema de Satanás. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. Por quê? Porque Evangelho e Deus, Evangelho e o Senhor Jesus e o mundo estão afastados por um grande abismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. Evangelho e mundo, eles não podem andar lado a lado. Evangelho e mundo, eles não têm companhia. A Bíblia afirma, irmãos, que as luzes não podem se encontrar com as trevas e nem conviver com elas. Por quê? Porque Evangelho e mundo não tem nada a ver uma coisa com a outra. E esta manhã eu já começo, irmãos, a pregar aqui que Deus está nos direcionando, Deus está nos avisando, mesmo como obreiros da sua obra. Deus está nos comissionando esta manhã para esquecermos um pouco, irmãos, daquilo que quer nos aprisionar lá fora, para não darmos ouvidos ao que está sendo regido por Satanás. Deus esta manhã já está dizendo aqui para nós: não amem o mundo, porque vocês são filhos meus e servos da minha palavra. Não amem o mundo, porque eu confio no que eu coloquei em suas mãos. Evangelho e mundo não podem andar como se fossem amigos. O cristão e o mundo não podem andar como se fossem companheiros. A Bíblia afirma, irmãos, que nós somos o que? A luz do mundo. E a luz do mundo não pode ser apagada pelo próprio mundo. O Evangelho afirma que nós somos o sal da terra. E o sal da terra não pode ser insípido para não temperar o que está sendo regido por Satanás. Nós estamos, irmãos, debaixo de uma grande promessa: morar nos céus, morar com Deus, subir à glória, viver eternamente ao lado do Pai. Só que às vezes as mensagens, irmãos, às vezes o que temos ouvido até dentro da igreja, tem nos feito esquecer que nós somos diferentes do mundo. Tem nos feito esquecer que nós não andamos lado a lado com o mundo. Tem nos feito esquecer, irmãos, que mundo e igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esta manhã Deus já está nos alertando aqui e está nos fazendo lembrar mais uma vez que quando Ele morreu na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por mim e por você, é como se, em outras palavras, Deus estivesse dizendo: eu estou sendo entregue agora eu estou indo e vocês terão a chance. Quando me conhecerem, não amem mais o que está lá fora. Oh, glória a Deus, aleluia.
João está escrevendo: não amem o que está lá fora, eu andei com ele, eu sei de quem eu estou falando. Não amem o que parece bom aos seus olhos, o que passa aqui, o que é passageiro, não amem, porque eu sei de quem eu estou falando. Não amem aquilo que de maneira sutil te afasta do amor verdadeiro do Pai, do Evangelho, de Cristo, da essência, da raiz. Não amem, porque a mistura pode lançar o homem no inferno. A mistura do mundo com a igreja pode acabar com a alma, com a espiritualidade do homem. Existem pessoas hoje achando, irmãos, que amando um pouquinho o mundo, ela está isenta do castigo divino, ou até de ser lançada no inferno. Não está. Ou você ama a Deus, irmãos, ou você não sobe com Ele para os céus. Existem pessoas hoje que achando que vindo a um culto ou à igreja, ela de maneira sistemática, por vir aos cultos, já está salva. Não tem nada a ver, irmãos. Ou você ama a Deus ou você não ama. Ou você ama o mundo ou você não ama. E esta é uma palavra, irmãos, que cabe a nós obreiros, sim. Por quê? Porque existem obreiros caindo hoje no pecado, caindo hoje na desgraça, caindo hoje nas garras do diabo. Por quê? Porque se esqueceram de amar a Deus e amaram o mundo. Se esqueceram de amar a Cristo e abraçaram o mundo. Se esqueceram de quando estavam com Deus, sendo usados, eles eram apenas instrumentos e se acharam até, quem sabe, autossuficientes. Mas Deus está dizendo: aquela igreja que eu amo é a igreja que ama, que anda comigo e ama a minha palavra. A igreja que eu amo é a igreja que sabe que é dependente de mim. A igreja que eu amo é a igreja que está afastada do mundo. É a igreja que não tem nada a ver com o sistema de Satanás. A igreja que eu amo é a igreja que me adora em espírito e em verdade. A quem você está amando, igreja? Será que você tem um pouquinho do mundo aí? Você, esta manhã Deus te convida. É tempo de tirar. É tempo de tirar, porque eu quero você por completo. As astúcias do diabo fazem até crentes amar um pouquinho o mundo. Se ele mesmo disse, irmãos, Paulo disse que ele se disfarça de anjo de luz, e nós vimos na Bíblia que ele tentou até Jesus. Imagine nós. Imagine nós, meros pecadores, dependentes de Cristo. O mundo está aí, irmãos, para atrair até quem está dentro da igreja, mas pela palavra nós somos levados a amar a Deus e amar o que está escrito no Evangelho. Pela palavra nós somos levados a amar a Cristo, e amar não o sistema lá de fora, mas amar aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Pela palavra nós somos levados a amar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. João escrevendo, irmãos, sobre o mundo, com certeza ele está alertando as pessoas a não se conformar com o mundanismo, que é o quê? A confirmação ideológica com o sistema de Satanás. O mundano, ele se conforma com o que ele vive. O mundano, ele se conforma com as coisas que ele vê. O mundano, ele não tem mais a fé que nós podemos ter, irmãos, no invisível, em Jesus, nas promessas, na palavra. O mundano, ele está conformado com o sistema que é regido por Satanás. A Bíblia afirma que Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus colocou esse poder na mão de Satanás, porque ele mesmo afirma que a ele foi entregue isso, o poder de governar o mundo. E príncipe no grego, irmãos, príncipe, a palavra que é traduzida no grego é archon, que significa líder, governador, chefe. É ele que rege o sistema deste mundo, Satanás. É ele que rege, muitas vezes até autoridades deste mundo.
como as pessoas devem viver em sociedade. É Satanás quem rege. E a Bíblia afirma que ele é o príncipe deste mundo. Até Jesus mesmo afirmou que ele era o príncipe deste mundo, quando Jesus falou que agora ele seria entregue e seria julgado em breve o príncipe deste mundo. Só que o príncipe deste mundo, irmãos, ele é muito pequeno em comparação ao Deus que nós servimos. Glória a Deus. O príncipe deste mundo, ele não tem poder algum sobre o Deus que nós cremos e vemos na palavra. O príncipe deste mundo, ele não tem poder, irmãos, e não pode levar a sua mente e o seu coração a não amar mais este Deus que vive e reina para todo o sempre. O príncipe deste mundo, ele até tem o poder de levar pessoas ao buraco, ele até tem o poder de levar pessoas ao pecado, ele até tem o poder de amarrar as pessoas como cordas, irmãos, e fazer delas os seus bonecos. Mas o príncipe deste mundo já sabe que com a igreja de Cristo ele não pode. O príncipe deste mundo, ele já tem noção que com a igreja de Deus ele não mexe, porque a igreja, ela não ama o príncipe, a igreja, ela ama o rei dos reis, aquele que está em seu estado. E o rei dos reis, ele é muito maior que os príncipes, irmãos. Glória a Deus. Ele é muito maior do que Satanás, eu vos afirmo aqui esta manhã. Aleluia. No Antigo Testamento, igreja, quando um rei, quando um Deus, ele ganhava uma batalha, ele era colocado como o principal dos principais na terra. Aleluia. Ele era colocado como o principal. Agora é ele que nos rege, agora é ele que ganha a batalha, agora é nesse Deus que nós vamos crer. E se ele perder outra batalha, é no outro Deus que nós vamos crer. Aleluia. Aleluia. Então chega o salmista e começa a escrever, irmãos, de um Deus, aleluia, de um Deus que é muito maior do que só uma batalha. O salmista escreve no Salmo 104: o Deus que eu sirvo, ele estica os céus como cortinas. O Deus que eu sirvo, oh glória, ele pega os anjos e faz dos anjos ministros de fogo. O Deus que eu sirvo, ele pega os ventos e faz alamandecai, os ventos, os seus mensageiros. O Deus que eu sirvo, ele pega as nuvens e no céu ele anda com elas como carros. O Deus que eu sirvo, ele desce do terceiro, do segundo, do primeiro céu, coloca os seus pés sobre as águas e ali ele firma as suas câmaras, os seus ligamentos, porque ele é grande. O Deus que eu e você serve é muito maior do que o mundo, igreja. Não há obra maligna que possa afastar um crente, se ele estiver firme na palavra de Deus. Glória, não há mundo, não há oferenda, não há coisas boas aos olhos que podem afastar, porque você sabe, é o Deus que você serve. Obreiros de Cristo, alabandecai, se atentem a tirar cada dia o mundo dos seus corações. Por quê? Porque Deus quer nós por completo. Glória a Alguns têm pisado um pouquinho o pé no mundo, e um pouco na igreja, um pouco no mundo e um pouco na igreja, e acham que subirão para os céus. Ei, eu quero pregar a igreja que nós, como servos de Deus, temos que alertar que mundo não tem nada a ver com o evangelho, alaba e pecado não tem nada a ver com santidade. O que leva é a fé, o que leva é as obras, o que leva é a sua santificação para atrair a Deus. Aleluia. É o que te leva para próximo Glória de a Cristo. Não é o nosso cargo eclesiástico. Grande. Ai, candoria. Ai, não. Não é a nossa influência ou as palavras que falamos que nos leva para perto de Cristo. Mas na Bíblia eu vejo pessoas descendo de joelhos, afirmando que Deus é o Deus da vida delas. Eu vejo pessoas se separando do mundo e dizendo: eu não quero esse sistema, eu quero aquele que é maior que tudo, eu quero aquele que está acima do mundo. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, glória. Glória a Deus.
quem você tem amado, igreja? A quem você tem amado? Aleluia. João está falando do mundo, irmãos, alertando pessoas a não amarem o mundo. E quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na Escritura, eu começo a perguntar: por que nós somos assim então, Jesus? Por que nós somos assim? Acordamos cedo, vamos à tua casa, de noite às vezes nem dormimos, de noite às vezes estamos orando, estamos às vezes preocupados com vidas que acabamos de conhecer, estamos às vezes preocupados como estamos nos apresentando na presença dele. Por que você é assim, igreja? Eu tenho a resposta essa manhã. Porque Deus entronizou o amor dele no seu coração e o mundo não pode mais te atrair. Porque você é assim, igreja, está pregando sem cansar, está louvando sem cansar, está orando sem cessar, porque o mundo não te atrai mais. O que te atrai é a palavra. Porque você é assim, às vezes nem come direito, nem dorme direito, mas está fazendo a obra, porque o mundo não te atrai mais. Porque você está no trabalho, mas está preocupado com quem está lá na sua casa, na igreja, porque o mundo não te atrai mais. Deus está esta manhã nos dizendo: eu sou a atração da minha igreja, eu sou aquele que brilha na minha igreja, eu sou aquele que é louvado, eu sou aquele que é entroniçado. A glória a Ele. É Ele que faz você dar glória, é Ele que faz você dar aleluia, é Ele que faz você pular e sentir calor no peito. É Deus. Deus está vindo já buscar a igreja que não ama o mundo e o sistema de Satanás. Quem acredita na glória a Ele? Deus está vindo buscar a igreja, olha o alerta, que não ama o mundo. Deus está vindo buscar a igreja que é separada do mundo. Deus está vindo buscar a igreja que não é regida pelo mundo. Deus está vindo buscar a igreja que ama a sua palavra. E nós não se cansamos de dizer isso, porque nós não amamos mais o mundo, mas nós amamos a Deus que está no céu. Aleluia. Olha João escrevendo: não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra é dura, é forte, sim, mas é verdade, nós temos que pregar. Se amamos o mundo, irmãos, como o amor de Deus vai estar em nós? Se amamos o mundo, como Deus vai habitar em nós? Se amamos o mundo, como podemos ser regidos por Deus, se é o mundo que nós amamos? E a palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser alabandecai, colocada como mera atração. Por quê? Porque senão ouvintes vão ouvi-la e não vão amar a Deus, mas vão amar o mundo. Aleluia. Até ouvirão e se emocionarão no dia, mas sairão lá para fora, amarão o quê? O mundo. Até ouvirão, chorarão e se emocionarão, erguerão as suas mãos, mas sairão lá fora e amarão o quê? O mundo. Alabandarabai. A coisa é séria, igreja. Ou ama Deus, ou ama a palavra, ou ama a verdade, ou ama o mundo. Aleluia. Ai, candarai ebende alabando fede. Iribiconda alabanderebicanda lá e o seremendecai. Oh, bendito seja. Aleluia. Deus está nos convocando a amar a Ele acima de todas as coisas. Grande é o teu nome. Deus está nos convocando a amar a Ele acima do mundo que passa. Deus está nos convocando a amar a Ele acima da vaidade que passa. Deus está nos convocando a amar a Ele acima da fama que passa. Deus está nos convocando a amar a Ele acima das coisas que vemos e tocamos, mas que passa. Deus está nos convocando a amar a Ele acima dos grupos que até participamos, mas que passa. Deus está convidando a sua igreja a amar a Ele acima de todas as coisas. E a igreja que ama a Ele não pode amar o mundo. Será que eu prego hoje
que estava regendo o mundo. E hoje, se você crê nele, você não morre mais, mas você sobe para os céus, porque ele te amou. Ele te amou. João continua escrevendo. E ali ele defende a sua afirmação, porque ele diz: não amem o mundo. Ele explica o porquê e diz: porque tudo o que há no mundo. E aí ele entra em outro tema, da concupiscência. Concupiscência, que é do latim concupiscentia, significa o apetite insaciável, o apetite descontrolado, o apetite pelos prazeres da carne, o apetite pelos prazeres do coração do homem. A concupiscência, este desejo, apesar de estar muito ligado com sexualidade também, ele tem o seu cerne, ele tem a sua raiz em todo o pecado que o homem comete quando ele segue os desejos do seu coração, quando ele segue os desejos da sua carne. Isso é concupiscência, o apetite desenfreado pelo pecado, o apetite desenfreado por pecar e se esquecer da lei de Deus. Agora nós vamos entrar aqui numa ordem, irmãos, uma ordem do pecado. Primeiro João fala da concupiscência da carne, mas vamos por ordem. João também fala da concupiscência dos olhos, da concupiscência daquilo que enxergamos, ou seja, do apetite daquilo que os nossos olhos buscam, do apetite desenfreado daquilo que os nossos olhos veem e querem. Os olhos é como se fosse, igreja, o ponto inicial para o pecado. Os olhos é como se fosse o ponto de partida para o homem pecar. Por quê? Porque é pelos olhos que ele é cobiçado, é pelos olhos que ele é atraído. Pelos olhos se começa a criar no coração, irmãos, coisas terríveis. Pelos olhos, em ponto inicial, começa a se criar na mente e ao coração coisas que afastam até mesmo o crente de mais fé do mundo. Se o cristão não estiver atento com seus olhos, irmãos, ele pode destruir todo um plano, toda uma trajetória que Deus tem para a vida dele. Pelos olhos, irmãos, as pessoas começam a desejar coisas. Pelos olhos, as pessoas se colocam em lugares que não eram para elas estarem. Os olhos são como eu disse, o ponto inicial para o pecado. Mas esta manhã, como servo de Cristo, eu venho dizer à igreja: Deus, aleluia, Deus, o Deus dos céus, Ele não deixará que a sua igreja peque pelos olhos. Deus, o Deus dos céus, se você crê nesta manhã, Ele já está fechando os olhos carnais, Alamandecai, que estavam querendo ser abertos, porque Ele é Deus e a palavra é dEle. Deus, esta manhã, já está abrindo olhos de crentes aqui neste lugar, para a verdadeira palavra e para a luz do Evangelho de Deus. Deus, esta manhã, fechará os olhos carnais, Alabandecai, que estavam sendo atraídos para querer pecar, porque Ele vai abrir os seus olhos espirituais a cada dia e vai renovar a sua vida para enxergar que Ele é Deus. Alabandecai, os olhos da igreja não podem estar abertos para o mundo, é olhos fechados para o mundo e abertos para Deus, é olhos fechados para o pecado e abertos para Deus. Quem acredita assim dá glória a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Deus, Ele cegou, Ele fechou os seus olhos. A partir do momento que você aceitou Ele como seu Salvador, os seus olhos para o mundo estavam sendo cerrados, seus olhos para o mundo estavam sendo fechados. Mas o diabo, com as suas astutas ciladas e armadilhas, ele quer fechar os nossos olhos espirituais. O diabo, em suas ciladas e armadilhas, ele quer abrir os nossos olhos carnais. Mas pela palavra de Deus,
pela palavra do Senhor Jesus, pela palavra que nos rege. Nós a cada dia sairemos, sairemos, irmãos amados da igreja, e estaremos em nossa casa, estaremos no mundo com os olhos abertos para Cristo. A cada dia, pela palavra, nós estaremos com os olhos abertos a Deus, porque é Ele que rege a nossa vida, é Ele que te traz promessas, é Ele que te traz esperança, é Ele que te traz igreja renovo, é Ele que te traz força, é Ele que abre os seus olhos e diz: não enxergue mais o mundo, porque eu sou contigo. Aleluia, Deus. Aleluia. Esta manhã Deus está fechando os seus olhos para o mundo e está dizendo: eu estou fechando, porque eu amo a sua vida e te quero ao meu lado. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado nesta manhã. Deus seja louvado em nossas vidas, porque Ele fechou os nossos olhos ao mundo. Deus seja louvado por mim e por ti, porque Ele regeu este exército que está na terra, que Ele é a cabeça. Deus seja louvado, porque Ele abre a cada dia os nossos olhos para a sua palavra, que é a verdade. Aleluia. Agora o homem abrindo os olhos para o pecado, abrindo e cedendo à concupiscência dos seus olhos, ele dá lugar ao segundo ponto: a concupiscência da carne, a concupiscência do que o seu corpo pede, o apetite desenfreado, o apetite carnal, por aquilo que a sua carne pede, por aquilo que a sua carne busca. Se fosse pela carne, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje. Se fosse pela carne, você não acordaria cedo da sua casa para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Se você fosse ceder o que a carne te pede, irmãos, você nem estaria mais como servo de Jesus em sua presença. João está alertando a igreja, homens que eram seus discípulos, a não ceder à concupiscência dos olhos, porque depois ela levava à concupiscência da carne. E aí a coisa começa a piorar. A partir do momento que os olhos já não enxergam o que é a verdade, o que é a palavra, a partir do momento que os olhos não enxergam mais o que é espiritual e o que não é, o que nos leva para próximo de Cristo ou não leva, nós somos atraídos e estamos, irmãos, enquadrados em pessoas que são levadas pela concupiscência da carne, pelos desejos da carne. E os desejos da carne têm matado pessoas fora e dentro das igrejas. O desejo da carne tem matado, irmãos, até pessoas que vieram de famílias cristãs. O desejo da carne tem matado pessoas que não dão ouvidos, porque já são atraídas pela carne. O desejo da carne tem levado pessoas ao buraco, ao cemitério, ao vício, às drogas. O desejo da carne tem levado pessoas a não acreditar mais naquilo que não se vê. O desejo da carne tem levado pessoas a caírem em adultério, a pessoas destruir as suas famílias. Isso é o que? O desejo da carne. Isso é o desejo da carne, a concupiscência da carne, o apetite pela carne. Só que a notícia, irmãos, ela é ruim quando o homem não dá ouvidos. Mas quando o homem dá ouvidos à palavra de Deus, a carne ela não pode vencer o homem. Quando o homem dá ouvido à palavra do Senhor Jesus, e é o que Ele está falando, a concupiscência da carne ela até vem, mas ela bate em retirada, porque você não é levado por ela. Quando o homem dá ouvido à voz de Deus, os desejos da carne até batem, mas Ele mesmo os repreende e diz: sai, porque em mim você não toca. Eu sou de Deus, eu sou da luz, e eu não serei atraído pela minha carne. Deus, Ele quer que a igreja seja atraída pelo Espírito do Senhor. Deus, Ele quer que a igreja seja atraída pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz a sua carne lamandessai ser mortificada. O Espírito Santo faz a sua carne cair por terra. É Ele que faz, igreja. É Ele que levanta o seu espiritual. É Ele que faz você buscá-lo. É Ele que faz você pregar. É Ele que faz você louvar. É o Espírito que combate a carne. Aonde estão os crentes que são atraídos
quer que você ore, a carne não quer que você busque, mas a carne esta manhã está sendo combatida pelo poder de Deus que nos rege, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Eu já estou encerrando, mas eu quero pregar esta manhã que a igreja de Deus continuará sendo atraída pelo Espírito, porque o diabo que Alamandessai quer trazer a vontade da carne está caindo por terra esta manhã. O diabo não vai vencer a sua vida e não vai te levar pela carne, o diabo não vai te levar pelos olhos, o diabo não vai te atrair porque você crê em Deus da luz, o Deus do céu, o Deus do Espírito, o Deus que faz você se alegrar mesmo quando você está triste. É o Deus que faz você se levantar mesmo quando você tem pouco. É o Deus que faz você ser alegre mesmo quando ninguém acredita em você. É o Deus que te liberta da doença e ergue das suas fraquezas. É Ele que diz: a sua carne não pode te vencer porque você está comigo. A sua carne não vai te atrair mais porque você crê na minha palavra. Este é o Deus que eu e você serve. Este é o Deus da igreja. Este é o Deus que João prega. Não amem o mundo, mas ame aquele que te liberta e te tira dos pecados da carne. Esse é o Deus que João fala. Não se atraia pelo mundo, por quê? Porque o Deus que nós servimos é bem maior. Não se atraia pelo mundo, porque tudo do mundo aqui fica, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus, Ele está nos levando esta manhã a voltar a enxergar Ele como o centro das nossas vidas. Se a carne tentar te vencer, lembre, você não serve a ela. Você é obreiro, você é servo de Cristo. Você é servo do Senhor e a carne não pode mais te atrair e vencer. Homens na Bíblia, servos de Deus, em um momento foram atraídos pela carne e quase perderam toda a sua história, todo o seu legado, toda a sua comunhão com Deus. Um exemplo é Davi, nós sabemos disso. Homem que era segundo o coração de Deus. Homem que era segundo o coração de Deus. Davi foi atraído em um momento pela carne. Quebrou 3 dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, quebra 3 dos 10 mandamentos. Agora olha que terrível. Ele mata, ele adultera, ele cobiça. Ou seja, ele é atraído pela sua concupiscência. Concupiscência dos olhos, que cede à concupiscência da carne. Davi é atraído, igreja. E ele agora comete esse pecado, é terrível. O castigo que estava previsto para ele, mas aí ele escreve o Salmo 51 que você conhece de cor. Ele se quebranta na presença de Deus. Ele se quebranta na presença de Jesus. Ele se arrepende do pecado que agora ele havia cometido. Ele se arrepende da maldade que agora ele havia feito, não somente a ele, mas a famílias e a próximos dele. Ele se arrepende, irmãos amados, do que ele havia caído. E Davi agora se quebranta perto de Deus, aquele que está olhando para ele a todo momento. E agora Deus, ele é atraído por Davi. O que Deus estava dizendo: pode até cair no pecado, pode até ser atraído um dia pela carne, mas eu sou tão bom e tão misericordioso que eu ainda
meus pecados. Eu sou advogado e eu posso perdoar pecados na terra. Ai, Camanerebiandessai, o fim de Davi estava próximo se ele não se arrepende dos seus pecados. O fim de Davi estava próximo se ele não se arrepende dos desejos que ele agora havia cedido à concupiscência da sua carne. Davi, ele volta para Deus, e Deus continua o abençoando conforme a sua promessa, conforme o que estava descrito para que ele herdasse para sempre. A concupiscência da carne, ela cegava pessoas. Você pode ver Estevão morrendo no Novo Testamento. Estevão sendo apedrejado, irmãos, e que maldade do homem. Pegar pedras e atirar em um homem bom. Pegar pedras e atirar num homem que não tem pecado. Pegar pedras e matar um homem, irmãos, que está sufocado agora, sem ar, cheio de sangue, por ele não ter feito nada, apenas pregado a verdadeira palavra. Eu acredito que naquele momento, irmãos, homens cegos pela concupiscência da carne estavam apedrejando Estevão. Mas Estevão, cego para o mundo e com os olhos abertos para Deus, estava dizendo: você pode até apedrejar, você pode até matar, você pode até me tirar aqui da terra, mas meus olhos estão abertos e eu já estou vendo lá no céu a destra do trono de Deus me levando para morar com ele. Os meus olhos estão abertos para a glória e não para o mundo. Aleluia. Estevão estava dizendo em seu coração: pode até aniquilar minha voz aqui, mas eu vou morar com aquele que me rege. Estevão estava dizendo: vocês estão cegos, mas o meu coração ainda perdoa vocês, porque os seus olhos não são abertos para o Espírito, os seus olhos não são abertos para o que os meus são. Os seus olhos não são abertos para a verdadeira luz, para Jesus que está nos céus. Os seus olhos não são abertos e vocês estão presos na carne. Estevão agora estava sendo recebido pelo mestre, que levanta do seu trono e olha para ele e diz: você é servo meu, você está alamandessai no meu livro da vida. Você está morrendo, mas você não foi atraído pela carne. A sua carne podia até querer te fazer fugir daí, mas você permaneceu firme. Aleluia. A carne, ai, que mendessai, deve ser destruída todos os dias. Ai, eu que mendessai, assim como Cristo se renunciou por nós, nós devemos todos os dias renunciarmos por Cristo, porque a nossa carne não pode reger a nossa vida, e nós somos levados pelo Espírito de Deus, se preciso for até a morte, se preciso for até a entrega do seu corpo, da sua carne. Se preciso for, crentes verdadeiros já estão sendo levados ao martírio e continuarão sendo, porque não é a carne que rege a vida deles, mas é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus poderoso. João está terminando o seu alerta no capítulo 2. Repare que o título é A Observação dos Mandamentos, o Amor Fraternal. E nessa parte que nós estamos lendo, a separação do mundo. Separação, santidade, renúncia é o que devemos pregar. Glória a Deus. Separação, santidade, renúncia é o que atrai pessoas a Cristo, é o que leva pessoas próximas a Deus. Separação, santidade, renúncia, abstenção de pecados é o que leva servos de Deus para estar no centro da vontade do Mestre. João está pregando sobre separação do mundo. E ele já diz: não amem o mundo, nem o que há nele. Depois ele responde: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, como nós lemos, ele encerra, e a soberba da vida. E a soberba da vida, irmãos.
Soberba, que significa orgulho, prepotência, arrogância. Soberba tem levado muitas pessoas no mundo a cair. Soberba tem levado muitas pessoas no mundo a achar que são autossuficientes, que não precisam de um Deus. Ou até pessoas que creem em Deus têm sido soberbos também. Até pessoas que sabem que Deus está nos céus e ela na terra têm sido soberbos. Até pessoas que sabem, irmãos, oh glória, que existe um Deus maior que tudo, infelizmente são atraídos pela sua carne e têm se tornado soberbos, arrogantes, prepotentes. Eu posso, eu faço. Olha o perigo da soberba. João está pregando isso a crentes. Cuidado com a concupiscência da carne de vocês, dos olhos, e com a soberba da vida. Cuidado, porque coisas tentarão fazer vocês serem soberbos. Cuidado, porque coisas tentarão vocês acharem que são maiores que o seu próximo. Cuidado, porque coisas tentarão fazer vocês serem atraídos a uma posição que vocês ocupam. Aleluia. Cuidado, porque a soberba bate nas melhores e maiores famílias. Cuidado, porque a soberba bate nos maiores e melhores lares. Cuidado, porque a soberba tenta atrair os corações de homens, aleluia, na terra. Cuidado com a soberba da vida, porque ela pode fazer você se afastar de Cristo. E é um recado àqueles que talvez estão sendo atraídos pela soberba: tome cuidado, porque você não conseguirá aumentar um côvado da sua estatura, nem tirar fio por fio de cabelo da sua cabeça e contar. Se você conseguir, a glória até a sua, mas se você não conseguir, a glória vai continuar sendo de Deus. Aleluia. E cuidado com a soberba, porque ela tem feito pessoas crentes, servos de Deus, até cair no pecado. Mas esta manhã Deus está dizendo: eu chamo os humildes para dar graça. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Tem crente humilde aí esta manhã, adore o nome dele. A glória continua sendo do Mestre, a glória continua sendo do Pai, porque Ele nos faz entender que nós não podemos ser soberbos. A glória dele, igreja. E João conclui: tudo isso não é do Pai, mas é do mundo. Tudo isso não é do Pai, do Espírito, mas é do mundo. E finaliza assim: e o mundo passa. O mundo passa. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, tudo pode passar, o mundo, a concupiscência, os desejos, mas ele permanece para sempre, porque ele serve a Deus. Fique de pé, igreja. Em um minuto eu quero orar, já passar a minha oportunidade. Eu creio que Deus está nos conscientizando esta manhã a não amarmos o mundo. Eu creio que Deus está nos conscientizando esta manhã a voltarmos a amar Ele acima de todas as coisas. Eu creio que esta manhã Cristo já está sacudindo os nossos corações para nos dizer: eu quero você comigo, totalmente entregue. Abandone aquilo que o mundo tem tentado te atrair. Aleluia. E feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai eterno, esta manhã está aqui a tua igreja que ouviu a tua palavra. Senhor, existem servos esta manhã e servas do Senhor na tua casa. Ajude eles a não amar o mundo, ajude eles a amar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, nós queremos amá-lo. Senhor, nós queremos vivê-lo. Senhor, nós queremos se entregar por completo todos os dias, porque nós somos dependentes de Ti. Ó Deus, nos ajuda a resistir às tentações do diabo. Nos ajuda a resistir às tentações
Ah, Senhor, porque o Senhor é bom. E você que assim crê, aplauda o nome de Jesus. Deus escutou a sua oração. E o amor dele está no seu coração. E será renovado esta manhã. Eu agradeço a minha